Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho. O professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar início a uma nova lei, tá certo? Dentro da legislação extravagante, tem uma lei que não cai não, despenque concurso público. E se você imaginou que é a Lei Maria da Penha, você, obviamente, acertou, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, minha galerinha. Então, vamos trabalhar a Lei 11.340, também chamada Lei Maria da Penha. Tá certo? Então, é uma lei, como eu disse para vocês, que com certeza vai estar no concurso de vocês. Né? A Lei Maria da Penha é aquela lei que não pode faltar em concurso público nenhum. Então, a lei que você vai necessitar das três coisas que eu gosto de trabalhar em direito: doutrina, jurisprudência e decorar também. Não é? Vai ter que estudar jurisprudência, mas também vai ter que decorar. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. E, obviamente, a gente vai trabalhar isso aqui bem direitinho, bem mastigado, para você só usufruir. Tá certo? Então, né, diante desse todo falatório, bora lá aqui, ó. Lei 11.340 para a gente trabalhar. Bem, a Lei 11.340, ela criou mecanismos para quê? Para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, obviamente, quando a gente cria uma lei, seja qual for essa lei, nós obrigatoriamente a gente tem que fundamentar essa lei em alguma coisa, concordam comigo? Então eu não posso criar uma lei sem fundamentação. E a Lei Maria da Penha, ela foi criada fundamentada na Constituição Federal, lá no seu artigo 226, parágrafo 8º, né, que fala que o Estado, né, deve assegurar assistência à família, né, e na pessoa de cada um que integra essa família, criando mecanismos para coibir, ou seja, para proibir a violência no âmbito de suas relações. Mas não foi somente a Constituição Federal. A Lei 11.340 não se baseou apenas na Constituição Federal. Ela baseou-se também em tratados internacionais de direitos humanos. Então, entre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais radicados pela República Federativa do Brasil. Então, a gente tem como exemplo aqui a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, não é? Muito conhecido pela sigla CEDAW, não é? CEDAW. E é interessante, né, que quando a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher, é muito comum mesmo. O aluno ou quem está escutando falar: isso é modinha. Não é modinha, não. Vejam que esse tratado internacional
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação aconteceu em 1979. Ou seja, desde o final da década de 70, já havia essa preocupação da ONU com a violência doméstica contra a mulher. Então, ela foi ratificada por 188 países. Então, obviamente, você não tem uma unanimidade aqui, não é? Principalmente por conta de países do Oriente Médio em que as mulheres não... Vocês sabem que as mulheres não têm tantos direitos em alguns países do Oriente Médio, não é? Então, por isso que você não teve, me desculpem, uma unanimidade entre os países, mas 188 países já são muita coisa, né, cara? 188 países, né? Já é um número muito, muito bom. Então, a regulamentação busca estabelecer parâmetros mínimos nas ações estatais para promover os direitos humanos das mulheres e reprimir violações. Aí, no Brasil, tivemos também uma convenção, só com convenção interamericana. Aqui você tem uma convenção de nível global. E, no Brasil, em Belém do Pará, tivemos uma convenção regional, que foi a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, e a qual ocorreu em 1994, em Belém do Pará, que foi assinada por 32 dos 35 estados do continente americano, que definiu essa prática como ofensa à dignidade humana e manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. Tá? Então, tivemos também no Brasil. E, obviamente, com tudo isso, né, todas as convenções, essa busca, esse grito aí para diminuir, porque infelizmente não vai acabar a violência doméstica. Em 2006 foi adotada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, né? Que foi resultado dos tratados internacionais já citados e também da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cumprindo ainda o disposto no parágrafo 8º que eu falei, do artigo 226 da Constituição, que diz lá: o Estado segurará assistência à família, na pessoa de cada um dos que integra o mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, duas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, por que Lei Maria da Penha? Né? Ora, a Lei Maria da Penha, ela foi criada e... Opa, peraí, viu, pessoal? Pronto, agora. E por que Lei Maria da Penha? Não é? Ora, Maria da Penha, não é? A Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem à biofarmacêutica, né, cearense, Maria da Penha Maia Fernandes, né? Que após ter sofrido 2 tentativas de homicídio por seu marido, lutou para a criação dessa lei que contribuísse para a diminuição da violência doméstica e familiar. Inclusive, ela foi, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos dizer lá: ó, o Brasil não está fazendo porra nenhuma. A violência contra a mulher está correndo solta ali no Brasil. Muitas mulheres estão sendo vítimas dessa violência doméstica e o Brasil, ó, nem aí. A comissão foi lá, não é? Deu um arroxo. Na época, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e foi promulgado em 2006 a Lei 11.340. Presta atenção numa coisa agora. É muito comum alguém perguntar: porra, Emanuel, só tem violência doméstica contra a mulher? Por que não tem lei João
não é? Porque não tem lei, João. Ora, fora, né? Primeiro, uma lei é criada para determinado grupo da sociedade. Quando uma lei é criada para determinado grupo da sociedade, ela é criada por situações, por conta de situações econômicas, históricas, culturais, não é? E principalmente questão de vulnerabilidade. Então você tem a lei, o Estatuto do Idoso, por conta dessa questão de vulnerabilidade, não é? Você tem o ECA por uma questão da vulnerabilidade. E você tem a Lei Maria da Penha por uma questão de vulnerabilidade das mulheres. Né? É aplicação nada mais, nada menos do que o princípio da igualdade material. Dá um tratamento desigual para os desiguais, né? Na medida, não é, de sua desigualdade. Então, observando essa vulnerabilidade histórica, cultural, né, que aqui no Brasil tem, que o homem é altamente machista, foi criada a Lei Maria da Penha. Agora, eu não posso dizer, você não pode dizer que só existe violência doméstica para a mulher. Não, existe violência doméstica dos homens. Inclusive, se você pegar o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que fala lesão corporal, vai dizer lá, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Então, a lesão corporal no seu parágrafo 9º fala de violência doméstica contra o homem. Agora, eu só não tenho Lei Maria João, porra. Por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade de dar proteção aos homens. Há necessidade de dar proteção às mulheres. Beleza? Então, né, esse tópico eu queria dar atenção. Bem, e o que significa essa violência doméstica, né? Quando a gente fala em violência doméstica, o que significa essa violência doméstica? Violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, dois pontos aqui. Primeiro, a gente vai ver que existem, no artigo 7º dessa lei, você vai existir várias formas de violência doméstica, entre elas violência psicológica, violência patrimonial, tá? Só que, meus amigos, a lei é baseada no gênero e não no sexo. Essa lei é baseada no gênero e não no sexo. Como assim, Emanuel? Eu posso ter violência doméstica não somente entre homem e mulher, mas eu posso ter violência doméstica entre duas mulheres. Então, é o chamado casal homoafetivo. Então, eu posso ter violência doméstica entre duas mulheres. Casal homoafetivo. E o STF ampliou dizendo, não, você pode ter violência doméstica contra o transgênero, contra um transexual. Então, veja, ele ampliou a aplicação da Lei Maria da Penha para dizer, não é só mulher, não. Aqui não é questão de sexo, aqui é questão de gênero. Entenderam aí? Entenderam aí? Então, a violência de gênero, ela se define como qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual.
Então, de acordo com a estimativa global publicada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Em 2017, 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo, especificamente, 35% já foram vítimas de violência física ou sexual durante a sua vida. Isso é um dado muito importante, né? Dessa forma, constata-se que as mais atingidas por essa coerção são pessoas do sexo feminino. Contudo, vale lembrar que homens e minorias sexuais de gênero também podem ser alvo dessas agressões, transexuais, transgêneros. Então, assim, nem toda violência contra a mulher faz incidir a Lei Maria da Penha. Como assim? Porque a incidência da Lei Maria da Penha é uma questão de gênero em um contexto familiar e doméstico. Ora, como assim, Manuel? Como assim? Não entendi. Simples. A gente vai entender lá no artigo 5º, nós vamos entender lá no artigo 5º, que não é só, por exemplo, causar violência física em uma mulher que vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Não. Então, encontrar uma mulher na rua, discutir com a mulher, assim nela. Lei Maria da Penha. Não. 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 Entenderam aí? Não. Não pode ser aplicada a Lei Maria da Penha aí. Porque a gente vai ver que no artigo 5º, a Lei Maria da Penha está enquadrada em um contexto de convívio familiar, doméstico ou em uma relação íntima de afeto. 3 situações que a gente vai ver. Beleza? E essa lei? Quais são os objetivos? Quais são os seguintes, ou quais são os objetivos que essa lei vai trazer para a gente? Criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispor sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelecer medidas de assistência e proteção à mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Isso é a Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha vai trazer tudo isso para a gente aqui. Tudo isso. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Dizer para vocês que do artigo 1º ao 4º é bom estudar, é. Agora, se você não tiver tempo, vá logo para o artigo 5º. Porque esses 4 primeiros artigos, a tendência de cair é isso aqui, ó. Pode cair? Claro que pode cair. Mas, de 10 provas, são 10 provas que tratam de Lei Maria da Penha, só em 2 provas isso vai cair. Tá? E olhe lá. Então, se você não tem tempo, tá? Foco, objetivo. Pula esse vídeo e vai logo para o artigo 5º. Agora, não, professor, eu tenho tempo, quero ler a lei toda, então fica aqui. Então, artigo 1º, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. A gente já viu isso, né? Logo nas nossas primeiras premissas iniciais. E dispõe ainda sobre a criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, além da lei criar esses mecanismos, não é, para proibir a violência, ela criou também, como tem o Juizado da
da infância e da juventude, também ela cria o juizado da violência doméstica familiar contra a mulher. Tá? Artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, orientação sexual, tá vendo? Mais uma vez a questão de gênero, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Princípio, aqui aplica-se o princípio da universalidade. Princípio da universalidade. Ou seja, meus amigos, não importa quem é a mulher, não importa o seu gênero. Ela foi vítima de violência doméstica, vai ter proteção aqui na lei. Sendo asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Terceiro, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º, não era para estar aqui, era... Juntei aqui, mas tudo bem. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domésticas, familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade, ao público, ao poder público, criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos anunciados no caput. Artigo 4º. Na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então é isso. Então temos aqui, não é, as disposições preliminares. Agora o que nos interessa é esse danadinho desse artigo 5º. Porque vai enquadrar, não é? Vai enquadrar, como eu disse a vocês, não é toda a violência contra a mulher que eu vou aplicar a Lei Maria da Penha. Tem que estar enquadrada aqui, ó, nessas 3 situações que a gente vai aprender agora. Então, primeira situação. No âmbito da unidade doméstica, o que é unidade doméstica? Preste atenção que isso é importante. Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas. Então, unidade doméstica tem nada a ver com família. Pode ter familiares? Pode. Mas necessariamente não precisa ter familiares. O que precisa é um espaço de convívio permanente. Com o civil familiar. Inclusive as esporadicamente agregadas. Me dá um exemplo aí. Bora lá. Mora aqui. Existe uma casa de estudante onde moram 2 rapazes e 3 meninas. Tem um apartamento onde divide esse apartamento 2 rapazes e 3 meninas. Eu tenho uma unidade doméstica. Porque o convívio é permanente. Dormem e acordam juntos. Fazem refeições juntas. Um desses meninos agride uma outra menina. Acabou-se. Violência doméstica. Emanuel empregada também. Agora, não é, veja, não é aquela empregado com vínculo esporádico. Que é empregado com vínculo esporádico? Vai ter-se quinta. Vai ter-se quinta só. Não. Aquela que dorme lá, né? Aquela empregada que já está, não é? Ali, dentro daquele convívio já está, né? Já está incluída, envolvida dentro daquele convívio.
E o que é esporadicamente agregada? Vou dar um exemplo. Chega minha filha e diz para mim: pai, fulana precisa passar um tempo aqui, morando aqui, que ela brigou com os pais. Então ela precisa passar um tempo aqui. Pode? Pode. Não tem problema nenhum, não. Então, ela foi esporadicamente agregada. Se eu praticar qualquer tipo de violência, está aqui. Beleza? E aqui é mais comum. No âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, então laços naturais de sangue, afinidade cunhada, enteada, sogra, ou por vontade expressa, tá? Então aqui é mais comum, né? Tio, sobrinha, pai, filha, irmão, irmã, vó, neta, sogra, cunhada, enteada. E em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, isso aqui é importante, independente de coabitação. Então, veja, relação íntima, velho. Aqui não é fica, não. Fiquei com aquela menina. Não, porra, tem nada a ver isso, não. É namoro, compromisso, namoro, noivado, não é? É que tenham convivido uma relação de união estável, casado. Então, não precisa, primeiro, duas coisas, não preciso estar convivendo junto. Pode ser o ex-namorado, ex-noivo e assim por diante. E não precisa estar numa situação de coabitação. Inclusive, são os casos, né, que mais tem violência, são os casos do ex, que a namorada deixou, não é? Que a noiva deixou o cara, ou ela deixou o casamento, ou a união estável. Infelizmente, são os casos que mais acontece violência doméstica. Inclusive, você tem uma súmula, que é a súmula 600 do STJ, que crava que, para a configuração da violência doméstica familiar previsto no artigo 5º, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima. Não há necessidade de provar isso. Tá? E dizer que, preste atenção, que o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem quanto a mulher. Sujeito ativo, aquele que é o agressor. O estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e submissão. Então, como eu disse a vocês, eu posso ter o sujeito ativo, tanto homem quanto a mulher. Mas o sujeito passivo não pode ser homem. Sujeito passivo não pode ser homem. Preste atenção. Sujeito ativo, homem e mulher. Sujeito passivo não pode ser homem. Tem que ser mulher ou gênero feminino. Transsexual, transgênero e assim por diante. Tá? Inclusive entre duas mulheres. Mas quando você tem uma relação afetiva entre duas mulheres, o STJ, isso aqui é jurisprudência. O STJ diz, numa relação homoafetiva entre duas mulheres, o STJ diz, numa relação homoafetiva entre duas mulheres, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, mas para isso tem que estar presente a vulnerabilidade. STJ, sujeito passivo da violência doméstica da Lei Maria é a mulher. Mas lembre-se que o STF ampliou isso. Já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher. O importante é dizer o seguinte, que o sujeito passivo não pode ser homem, tá? Na Lei Maria da Penha, o sujeito passivo não pode ser homem. Pronto, acabou-se. E para a gente terminar esse bloco, artigo 6º. A violência doméstica familiar contra a constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Tá? Então, vimos que a Lei Maria foi fundamentada em tratados de direitos humanos. Então,
ela é uma violação. A violência doméstica é uma forma de violação dos direitos humanos. Beleza? Então, meus caríssimos, legal demais, né? Mas tem mais. Suave na nave, fé, força e foco. Valeu!